Abrir nosso coração, Senhor. Ó Senhor, abre o nosso coração, e então da palavra do Teu Filho nós termos, Senhor, a compreensão. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a murmurar contra o patrão: Estes últimos trabalharam 1 só hora, e tu igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja de que eu seja bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto ele está perto. É assim que iniciou hoje a leitura do profeta Isaías, trazendo justamente esta dimensão de presença, essa dimensão própria de Deus que passa e passa pela nossa vida. Buscai-o enquanto ele pode ser encontrado. O amanhã para nós é uma incerteza, o amanhã para nós é muita insegurança. Nós temos que buscar o Senhor hoje. Abandonar o que é contrário a Ele, como fala justamente a primeira leitura, abandonar o caminho do ímpio, abandonar o caminho do pecado, abandonar o caminho que leva para distante de Deus, para encontrar-se com Deus, para estar com Ele, para justamente fazer uma experiência, uma caminhada fundamental com esse Deus que está ao nosso lado. Buscai o Senhor enquanto Ele pode ser achado. Enquanto pode ser achado, é o hoje, é o nosso presente, é justamente este dia que o Senhor
nos dá é esse dia que Deus, de fato, nos coloca à nossa frente. A dimensão própria de encontro com Ele nos dá também uma dimensão própria de perdão. A piedade de Deus é fundamental. A piedade de Deus é algo que não podemos questionar. A misericórdia divina é algo que, de fato, é uma realidade na nossa vida. A nossa experiência de cristãos, de católicos principalmente, através do sacramento da penitência, nos dá essa base. A misericórdia de Deus está sempre à nossa frente. E quando nossos pensamentos não são o dele, quando nossos pensamentos não estão em conformidade com os seus caminhos, nós devemos retomar a nossa vida, refletir a nossa vida, fazer um exame de consciência, justamente para que a gente possa cada vez mais estar em conformidade com a sua vontade. Sabemos que o caminho dele, às vezes, não é os nossos caminhos. Às vezes sabemos que o caminho dele, a atitude de Deus, a maneira de Deus, às vezes não é as nossas maneiras humanas, porque ele está muito acima e ele age por amor, age por misericórdia. Então vamos confiar, colocar, fazer com que de fato nossos caminhos também se encontrem com os caminhos de Deus, na misericórdia, no amor, nos caminhos de Deus que de fato nos leva a uma experiência de comunhão com Ele e também com os nossos irmãos. E Ele está perto, como cantamos juntos no Salmo, está perto daquele que o invoca, está perto daquele que quer estar com Ele, está perto daquele que de fato opta por Deus. Ser cristão, ser católico é uma opção. Optar por Deus é fundamental. Optar por Deus deve fazer-se sempre, a cada dia, a cada instante, esse optar, esse estar com Ele, esse decidir por Ele. E o caminho de Deus, a opção por Deus, deve nos levar acima das nossas ambições, acima também da maneira como nós agimos humanamente. Por isso que a leitura de hoje fala dessa dimensão desses trabalhadores. O patrão sai de manhã e convida. Sai depois das 9 horas, convida de novo. Sai ao meio-dia, às 3, convida de novo. Sai às 5, convida de novo para trabalhar. Ou seja, muitos aprendem a ter fé desde o berço, desde o início. Outros acabam descobrindo Jesus no caminhar da vida, lá pela juventude. Outros quando são adultos. Outros quando já estão quase no final da vida. E o que Deus promete a todos? O reino, a eternidade. Não só uma moeda de prata, como aí fala, mas dá justamente a eternidade de igual a todos. Não porque Ele é injusto, não porque Ele não valoriza aqueles que estão desde o começo, é porque Ele é infinitamente amor. E Ele não pode, de uma maneira ou de outra, excluir-se dessa dimensão de misericórdia e de vida. O que acontece na leitura, os últimos vieram, receberam uma moeda de prata, o primeiro que veio também recebeu uma moeda de prata, começaram a murmurar, começaram a reclamar, não entendendo a prática, ou também a parábola que Jesus estava contando da prática do amor de Deus pela humanidade. Então nós não temos que ser assim, nós temos que nos alegrar, como Deus se alegra pela conversão do pecador, como Deus se alegra pela conversão de todos aqueles que estão distantes, assim também nós temos que nos alegrar. Parece injusto, né? Um trabalhou o dia inteiro e vai receber a mesma coisa. Outro trabalhou 1 hora, vai receber a mesma coisa. Para Deus, o sentimento de justiça, de amor, é um sentimento de igualdade. Não é a nossa justiça, mas é uma justiça pura e verdadeira. É uma justiça que dá base a também nós percebemos que Ele é justo e é justo para com todos. O que Deus nos prometeu em Jesus? O que Ele nos prometeu? A salvação, a libertação, a eternidade. É isso que Ele nos prometeu. É ou não é? É isso que nós esperamos, é isso que nós queremos vivendo a nossa fé. Temos um dia a salvação, a comunhão, a vida eterna, estarmos com Ele na eternidade. E isso Ele vai garantir a nós. Mas se outros agora chegar na comunidade, no meio do caminho, descobrirem Deus agora e optar por Ele, vão receber também a eternidade, receber o reino, receber a vida eterna. E para nós deve ser uma alegria que outros se salvem, que outros estejam conosco, que outros caminhem também rumo
a essa dimensão, a esse futuro que não é tão distante, é próximo, de comunhão e de vida com Ele, mas também de eternidade. Então percebemos a comparação que Jesus faz através dessa parábola é fundamental para nós. Perceber que nós todos teremos dele uma vida e uma vida em plenitude. Agora temos que optar, fazer a decisão, tomar conta justamente da nossa vida, optar pelos seus caminhos, como nos pede o profeta Isaías, optar pela misericórdia, pelo amor de Deus que de fato é derramado sempre em nossos corações. Quem nos glorifica é Jesus. Quem nos dá a santidade é o próprio Cristo. Quem nos dá a garantia de eternidade é o Cristo morto e ressuscitado. Na cruz nos salvou, na ressurreição nos levou à vida e à vida em plenitude. E essa certeza que deve estar em nós. Como Paulo. A certeza de Paulo é o quê? Que Cristo, de fato, está presente também na sua vida. Por isso que ele diz, para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Quem vive em Cristo, a morte não passa de uma simples trajetória da nossa vida humana. Se torna o lucro para estar na eternidade, na comunhão, na vida, no amor pleno de Deus. Viver é Cristo. Nós temos que ter essa afirmação também na nossa vida, fazermos de fato também essa colocação para a nossa existência. Viver é Cristo, o centro da nossa vida. Se amamos, se temos família, se temos uma comunidade, se perdoamos, é por causa de Cristo. Ele é o nosso viver, Ele é o significado primeiro da nossa existência, Ele deve ser o centro da nossa vida. E aí colocarmos na dimensão do amor dEle. Não importa o amanhã. Se vivemos bem o hoje, se vivemos o amor dEle totalmente, o amanhã com certeza será a graça, será a presença daquilo que hoje já vivemos, será de fato o amor de Deus que já espalhamos hoje e que vai estar sempre sendo colocados em nosso coração. O desejo de partir não deve estar no coração de ninguém, no sentido de desejar a morte humana, mas o desejo de eternidade deve sempre estar à nossa frente, para que possamos viver e viver de fato uma vida plena do amor de Deus, uma vida como evangelizadores, uma vida com confiança no próprio Cristo. Então colocá-lo como centro, olhar para a nossa vida hoje. Se Deus nos chamasse daqui um pouco, como chamou os trabalhadores aí no final, nós vamos receber a eternidade ou não? Nossas atitudes nos dão base de Deus olhar para nós e dizer, tu és digno de estar comigo durante toda a eternidade? E a nossa vida é bem pequenininha, perto de toda a eternidade que temos para viver em Deus. Então temos que ter sempre com essa reflexão à nossa frente, com essa convicção, justamente colocando Deus como centro, olhando para a nossa vida e vivendo bem. Bem com os outros, vivendo relacionamentos sadios de amor, de respeito, de misericórdia e de perdão. E no perdão é que nós devemos cuidar muito nesse tempo que vivemos. Nós somos muito cheios de rancores. Não sei se vocês percebem assim também. Cada dia mais ouvimos pessoas rancorosas. Cada dia mais ouvimos e encontramos pessoas que estão cheias de ódio dentro do coração, que não conseguem perdoar, que não conseguem dar o passo para frente, que ficam buscando no passado justamente justificativas para não viver bem, não viver um amor propício, até mesmo com a sua família. Então vamos nós perdoar. Esta é a arte de viver bem. Os verdadeiros sábios, verdadeiros santos que nós temos na igreja, pode olhar, eles souberam sempre perdoar. Não é que não tiveram dificuldades. Eles viviam tão tranquilos lá, rezando e louvando a Deus. Não era assim, não era. A vida dos santos não é só lá rezar e viver e louvar. Eles tiveram muitas provações, eles tiveram muitas rejeições, eles tiveram muitas ofensas, mas o que fez com que eles encontrassem a santidade é justamente o perdão. Então aprendamos, tenhamos essa sabedoria. Acho que semana passada passou uma reportagem, estava dando uma olhada, o que faz as pessoas viverem melhor. Diminuir doenças, diminuir problemas de saúde normais, problemas de relacionamento, meditação e perdão. A própria ciência, os próprios meios de comunicação já estão entendendo isso. Aqueles que meditaram 1 hora por dia, fizeram a prática de meditação 1 hora por dia,
esses de fato estão vivendo melhores, esses conseguiram e diminuíram muito a incidência de doenças, de problemas familiares, de estresse da vida, de perda de sentido da vida e assim por diante. Nós temos na nossa mão, como cristãos, podemos dizer, esta arma para combate, né, das coisas do nosso dia, a meditação da palavra de Deus. A igreja coloca para você hoje, todos os dias, leituras para meditar. Então aprenda, comece a dar tempo, comece a buscar esse tempo de estarem lá juntos, dar um tempo, desligar a televisão, desligar a internet, porque a gente se enche dessas coisas. Medite, comece a ler a palavra de Deus, comece a fazer a leitura orante. Os catequistas sabem bem disso, né? Estudamos 2 anos atrás, já que estão estudando o que é leitura orante, pegar a palavra de Deus, ler, reler, tentar ouvir o que Deus nos fala, tentar ouvir o que Deus toca, né, daquela leitura no coração, para que a gente possa encontrar mais paz, mais sabedoria. Vamos começar a olhar, encontrar um momento, dormir um pouco menos, talvez de manhã, buscar um pouco mais da meditação. Ouvir a palavra de Deus, escutar, buscar Deus. E aí nós temos muitos mecanismos, né? Nós temos a liturgia diária que podemos adquirir, está aí lendo. Nós temos a internet ali pela Canção Nova, principalmente, que é mais prática. Todo dia está colocando, né, à frente aí as leituras do dia a dia. Você pode ligar o computador não só para olhar e-mail, coisa e tal, mas para buscar a palavra de Deus, deixar aí, meditar, ver a palavra de Deus, para que a gente possa se fortalecer. E aí, nos fortalecendo, de fato, nós vamos estar vivendo o que São Paulo fala, viver o próprio Cristo. Nós só vamos viver quando de fato o conhecemos. Então, que a gente possa conhecê-lo, meditar um pouco mais, olhar para dentro do coração. Tem mágoa, tem rancor, tem ressentimento, está na hora de perdoar. Está na hora de deixar o passado, começar a viver o presente. Então, possamos fazer essa ruptura e irmos de encontro sempre a Deus. Um outro ponto, semana passada, foi exaltação da Santa Cruz, né? Quem tem cruz em casa? Todo mundo tem uma cruz dentro da casa? Quem tem mais dos 40 como eu, assim? Quantas cruzes tinha no tempo que a gente era pequenininho dentro de casa? Tinha cruz aonde? Desculpa. Todos os quartos. O que tinha em cima da cabeceira da cama? Era uma cruz, era ou não era? O que tinha na sala? Né? Uma cruz. Aonde estava na sala a cruz? Qual a parte? Na entrada da sala ou no meio da parede, né? É ou não é? Não é igual hoje que está atrás da porta, que está dentro do guarda-roupa, está lá escondido no meio do armário, né? E nós fizemos o quê? Tiramos a cruz. O que está no centro da sala hoje? Quantas televisões tem na sua casa? Quantas TV tem na sua casa? Tem 3, 2. Né? Quantas tem? Tem uma, 3. Quantas cruzes tem? Tem mais de 3. Lá ganhou então, né? Quantas cruzes tem na tua casa? Nem sabe, uma. O menino ele não mente, né? Uma. Tem 3 televisões, mas o cruz só tem uma, né? Então nós temos que cuidar. A cruz é importante. Eu comecei a ouvir, desde o ano passado eu ficava meio perturbado com essas afirmações de católicos que não querem mais ter a cruz dentro de casa. É sofrimento, é dor, parece que Jesus está sofrendo o tempo todo. A cruz é libertação, gente. Não é sofrimento, é salvação. Sem a cruz não tem ressurreição. Sem a cruz não tem a vida eterna. Se Jesus não passasse pela cruz, não teríamos a ressurreição dele, não teríamos a remissão na totalidade. Ele nos perdoou, ele nos redimiu na cruz. Então vamos ter as nossas cruzes lá e olhar para ela, não como sofrimento, mas assim, unindo a cruz dele, que nós também carregamos a nossa cruz para chegar à salvação e à libertação. Então, colocar de novo as cruzes dentro da casa, trazer aqui para a igreja, para Branzeiro, colocar de novo em evidência, olhar lá quantas você tem, né, colocar aonde se enxergue, comece a ter referências de novo de Jesus. E fazermos um sinal da cruz decente. Né? De vez em quando pode ter que chamar a atenção, o sinal da cruz, ele é uma cruz, né? Se vocês olharem, vai ter a cruz certinho sobre o nosso corpo. É um exorcismo, assim nós chamamos. Cada vez que você faz com consciência o sinal da cruz,
você se liberta, você tem a presença de Deus na tua vida. Não é aquela coisinha, a gente não sabe, né? Eu costumo dizer cruz de jogador, né? Você já viu como é que o jogador faz a cruz? Ele faz um giro, né? Ele passa a mão no chão, pega um pouco de grama e faz um giro e vai para frente. Nós não. Nós temos uma cruz completa. Então, essa semana, faça a sinal da cruz, né? Cabeça, umbigo, ombro a ombro, né? É completa. Faça com consciência, não faça automático. Você vai ver que isso vai te ajudar muito, vai te fortalecer na sua vida. Creio em Deus Pai,